Olá! Bom, neste vídeo iremos falar sobre o formato do texto do TCC. Bom, possivelmente você já conhece o formato que nós adotamos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pois esse formato é usualmente aprendido, visto nas disciplinas de Metodologia de Pesquisa Científica e Projeto de Sistemas 1, disciplinas as quais vocês já foram aprovados. Entretanto, eu recebi diversos artigos das versões atuais que vocês me mandaram com erros na formatação. Então, vamos precisar conversar sobre isso. Por isso, planejei este vídeo. Aqui no meu editor de texto, eu estou mostrando o formato do artigo, que a gente chama de anexo 1, pois ele é o primeiro anexo da normativa da realização do trabalho de conclusão de curso. Bom, este documento não foi realmente todo ele elaborado, né, ou ele foi elaborado pelos professores. Nós, do Núcleo Docente Estruturante, decidimos por aproveitar um formato que já é comum dentro das conferências da informática, das conferências da computação. Então, nós adotamos o formato da Sociedade Brasileira de Computação, ASBC. Entretanto, nós fizemos também algumas modificações nas questões de aceitabilidade desse formato, né? Porque nós devemos articular a sua construção com as habilidades e competências que vocês desenvolveram ao longo do curso. Bom, iremos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Bom, então, este daqui é o formato, né? E que eu gostaria que vocês observassem, tá? Então, veja que o documento, se vocês utilizarem esse editor de texto, né, para construir o seu documento, ele já vai trazer para você quais são os itens, né, e a formatação dos itens. Então, por exemplo, nós temos aqui o título do seu trabalho, o título do trabalho, os autores do trabalho, a afiliação do trabalho, o contato dos autores do trabalho, os elementos básicos, abstract, o resumo, né, e as seções. E durante a leitura, se você pegar esse formato aqui, né, esse texto, na leitura dele vocês vão ver que tem as informações que eu vou estar explicando aqui e que vocês já viram em outras matérias, tá? Bom, então o primeiro ponto, tá, eu prefiro, né, pego este formato, esse arquivo nessa extensão e vou alterando ele conforme os itens que eu vou querendo modificar, né? Então eu coloco um título, né? Coloco os autores, a afiliação aqui, que deve ser o Instituto Federal de São Paulo, pois vocês estão relacionados a nós, né? Ao IFSP, tá? Os contatos, e-mails de contatos, né? O abstract e o resumo pode variar um pouquinho quando você quer construir este texto. Pode ser ao final ou ir construindo ele ao longo da escrita do trabalho de conclusão de curso. Entretanto, é sempre necessário, quando chegar ao final, fazer a revisão desse texto. Bom, mas aqui a gente já começa com uns itens importantes, tá? Observem que a folha é um formato A4, tá? E ela possui margens, tá? 3 centímetros à esquerda e aqui 2 centímetros à direita, né? No topo, nós temos 3 centímetros, né? E na base, aqui no final da folha, 2 centímetros, tá? Então, vocês têm que observar muito esses detalhes, tá? Então, se você pegar e modificar esse formato, adotar esse arquivo e alterá-lo, é mais simples porque já vai estar no formato. Se não, você precisa alterar o seu documento. Bom, aqui, observe, em relação, então, falamos das margens, né? E o primeiro item, obrigatoriamente, deve ser o título, tá? O título, né? Observe, a fonte é Times, ou então pode até utilizar Times New Roman, tá? Mas se tiver Times no seu computador, use Times, tá? O título, o tamanho, deve ser usado de 16 pontos, tá bom? Então, não pode ser 24, não pode ser 38, tem que ser 16, tá? Não é em negrito, observe que não é em negrito,
tá bom? E o título também, né? Observe que ele é centralizado e a primeira palavra, primeira letra de cada uma das palavras, né, ficam em letra maiúscula. Isso é um detalhe muito importante, tá? Bom, e se eu quiser incluir subtítulo? Se eu quiser incluir subtítulo, pode. Pode, eu incluo 2 pontos e coloco aqui o texto do subtítulo, tá? Só que um detalhe, o texto do subtítulo, ele vai estar na mesma fonte e no mesmo tamanho. Só que com um diferencial. Eu não vou colocar letra maiúscula na primeira letra de cada palavra. Não vou colocar em maiúscula a primeira letra de cada palavra. Ok? Bom, então tomamos esse cuidado, né? Em seguida, observe o espaçamento, tá? De todo documento, sempre observe o espaçamento. Aqui, ó, entre o título e o nome dos autores, um espaçamento de 12 pontos. Entre os autores e a afiliação, mais 12 pontos. Entre diferentes afiliações, 12 pontos, tá? Observe que aqui, ó, é menorzinho. Entre a última afiliação e o e-mail, tá menor, porque aqui é um espaçamento de 6 pontos, tá? Entre o contato e o abstract, veja que também é o menor, tá? 6 pontos. Mas observe que ele é menor, mas ele não é simples, porque o simples é entre esses textos aqui, ó. Ok? Então, observe, olha a diferença. Bom, então, os espaçamentos, tomem cuidado, devem ser respeitados, tá? Então, nós temos espaçamentos de 12 pontos em alguns lugares, e em outros nós temos de 6 pontos, tá? Atentem-se a isso. E agora, aproveitando, falando então um pouco, olha, do nome dos autores, a lista de autores, tá? Deve estar contidos todos os nomes das pessoas envolvidas na construção desse documento, tá? Não somente em quem fez o trabalho de conclusão de curso, ou seja, é o nome do aluno, do orientador e dos co-orientadores, pois eles, todos esses, trabalharam para a execução do trabalho de conclusão de curso e também, né, auxiliaram você de alguma forma a construir esse documento. Agora você deve estar se perguntando, mas eu tive a ajuda de um colega. Posso pôr? Nesse caso de ajuda em uma coisa específica, não. Né? Não é para pôr. Então aqui vai aparecer o quê? O nome do aluno que apresenta este trabalho, o nome do orientador e dos co-orientadores, se houverem. Estamos compreendidos? Veja que, olha, é em negrito, com fonte Times, né, tamanho 12. E os autores são separados por vírgula. E os autores, né, são vinculados a uma filiação, a uma instituição. No nosso caso aqui, então, em vez de aparecer esse texto que está aqui, tem que aparecer Instituto Federal de São Paulo, Campus Hortolândia. Né? Hortolândia, São Paulo, Brasil. Né? E quem que está no Instituto Federal de São Paulo, no Campus Hortolândia? Obrigatoriamente você, aluno, porque você é um aluno nosso, né? E o orientador, porque o seu orientador ou os seus co-orientadores são membros do Instituto, tá? Então, do Instituto Federal. Caso haja somente uma filiação, não é necessário colocar esses números aqui indicando a afiliação de cada um dos autores. Agora, se houver mais de uma afiliação, então você tem que numerar qual autor pertence a qual afiliação. Por exemplo, meus trabalhos, alguns deles são desenvolvidos em parceria com o NIED da Unicamp. E eu sempre convido os pesquisadores de lá a serem co-orientadores dos meus alunos de TCC. Então, neste caso, geralmente aparece o meu nome, do Instituto Federal de São Paulo, e eu também sou pesquisador voluntário na Unicamp, então vai aparecer a segunda afiliação, NIED Unicamp. Né? E chamo um pesquisador da Unicamp para poder ser co-orientador. Então, esse pesquisador co-orientador, ele vai estar vinculado à Unicamp, não ao Instituto Federal. Então, aí vamos usar um outro número, né? Então, ficaria o aluno com o número 1, o Instituto Federal.
O segundo seria eu, André Constantino, Instituto Federal, com a Unicamp. E o terceiro, que é da Unicamp, com a Unicamp. Está em dúvidas? Que tal olhar os artigos já publicados dos nossos TCCs anteriores? Bom, então vamos lá. Então, percebam, né? Então, fonte Times 12, tá? Em seguida, nós temos uma parte do texto que vai dizer o e-mail, o contato de cada um dos autores. Tá? Observe que o contato ele é em outra fonte, é Courier New. E o tamanho da fonte é 10, tá bom? Não está em itálico aqui não, observe que não está em itálico e nem em negrito. É Courier New 10, tá bom? E os e-mails são separados por vírgula, tá? Caso né, e na sequência, então veja, olha, Nedel aqui, então primeiro autor, primeiro e-mail, segundo autor, segundo e-mail, terceiro autor, terceiro e-mail, quarto autor, quarto e-mail, tá? Então na sequência aqui, tá? Bom, e em seguida vai vir o abstract, o resumo. Veja que a palavra abstract está em negrito, resumo está em negrito e segue por um ponto. Tá? Isso é obrigatório estar assim. E em seguida vai vir o seu texto, tá? O seu abstract, que é o seu resumo em inglês, e o resumo aqui embaixo, né, na parte resumo, em português. Observe que eles devem estar formatados com itálico em fonte Times 12. Tá? Bom, e importante saber que o resumo e o abstract, cada um deve ter no máximo 10 linhas. Então, o resumo e o abstract, eles não podem ultrapassar 10 linhas cada. Tá bom? E devem estar logo em seguida a afiliação. E observem também que o abstract e o resumo, eles têm uma indentação aqui, ó, de margem. Tá bom? Observe, isso deve ser mantido, tá? Vamos até conferir aqui, olha, qual a quantidade de espaço que nós temos aqui. Vou clicar com o botão direito aqui, parágrafo, e vocês vão ver, olha, recuo à esquerda e à direita. Então, recuo à esquerda e à direita de 0,8. Tá? Então, obrigatoriamente, tá bom? O espaçamento entre as linhas aqui, ó, do resumo e do abstract é simples. Mas, depois do abstract, né, e depois do resumo, eu tenho que ter um espaçamento de 6 pontos, tá? Então, esses 6 pontos que vai fazer esse espaço um pouco maior aqui entre o final do abstract e o início do resumo. Esses 6 pontos aqui que vai garantir esse espaçamento, esse tamanho de espaçamento aqui entre os contatos e o resumo. Ok? E aqui os recuos de 0,8. Tá? Após o resumo, já começa a seção. Tá? Então, a primeira seção deve ser numerada. Usualmente, ela é chamada de introdução. Tá? Bom, nessa daqui a gente vai colocar então o número 1, seguida por um ponto. Veja que o separador do título com o número da seção é o ponto. E então o texto que me diz o título da seção. Tá? Observe que a fonte é Times e o tamanho da fonte é 13. E o título deve estar em negrito. Bom, além disso, observe a questão do espaçamento novamente, tá? Olha, não existe recuo, então o número 1 aqui começa com o início da margem, tá bom? E deve existir aqui, né, um espaçamento entre o título e o início do parágrafo, tá bom? Então, antes de cada parágrafo, existe um espaçamento aqui, ó, de 6 pontos, tá? Então, aqui, olha, antes de cada parágrafo, um espaçamento de 6 pontos. Tá? E o texto? Como é que deve ser escrito o texto? O texto, então, né? Vocês devem tomar todos os cuidados da escrita científica. Evitar parágrafos muito longos, evitar parágrafos muito curtos, encadeamento de ideias, isso é importante também, tá bom? Além disso, no caso do formato, que cuidados devem ter? Observem que
o texto deve ser escrito em formato Times, tá? Na fonte Times, com o tamanho de fonte 12, tá bom? E, como a gente já falou, né, antes de cada parágrafo, um espaçamento de 6 pontos, que vai garantir este espaçamento aqui entre o título e o parágrafo e entre parágrafos também, ok? Bom, e observe aqui já no início, né? Então, eu tenho o primeiro parágrafo em que ele não possui uma indentação, ele não possui aquela margem que a gente geralmente usa em redações. Mas o segundo parágrafo já possui. Tá? Então, observe que o segundo parágrafo aqui, olha, ele já possui uma indentação. Então, o primeiro parágrafo não possui e os demais parágrafos da seção devem possuir. Iniciou uma nova seção ou subseção, observe que o primeiro parágrafo não tem indentação e os outros devem ter. Poxa, mas de quanto? Então, vamos lá? Vou clicar com o botão direito, parágrafo, observem aqui. Desculpa, né? Que aqui está como tabulação, tá? Vamos ver, então, qual é o tamanho aqui dessa indentação, desse recuo. Vou clicar com o botão direito aqui, porque se trata de uma tabulação, tá? E veja, é 1,27, tá? Então, 1,27 aqui de recuo, tá? Possivelmente, o que vai acontecer? Você está escrevendo o primeiro parágrafo, não tem recuo, você vai dar Enter, ele vai pegar o mesmo formato do parágrafo anterior e adicionar neste parágrafo. Veja que o recuo está, né, sem nenhum recuo, né? O nosso cursor aqui está no início da margem. Então, eu aperto a tecla Tab. E aí, veja que ele vai para esse primeiro ponto aqui, que é o ponto da tabulação. Né? Como já está marcado para 1,27, tá? Observe que todos os parágrafos aqui, eles têm essa tabulação. Então, ele vai para o ponto de escrita do segundo parágrafo. E eu posso ir escrevendo este parágrafo. Bom? Então, aqui nós temos. E como ele vai copiar as formatações do parágrafo anterior, né? Aqui, então, vai ter um espaçamento de 6 pontos entre cada um deles. Ok? Bom, o que eu posso fazer além disso? Eu posso também pegar e, se eu com alguma coisa modifiquei, fiz alguma coisa errada, eu posso usar um pincel de formatação, em que, então, eu coloco o cursor da onde eu quero copiar a formatação. Clico no pincel de formatação e vou no texto que eu quero alterar e marco ele. E então ele vai modificar esse texto marcado para a formatação do item que tinha sido então clicado antes de apertar no pincel de formatação. É um recurso muito importante, tá bom? Então, observe, treinem o seu olhar para sempre verificar se o espaçamento entre as linhas do mesmo parágrafo está simples e entre um parágrafo e outro se tem esse espaçamento de 6 pontos, tá bom? Bom, tá? Ok? Então, nós já verificamos isso aqui. Aqui, então, por exemplo, quando eu for criar uma nova seção, obrigatoriamente, né, vou ter que colocar, então, o número da seção, o ponto, que é o separador do número do texto da seção, o título da seção, né, em negrito. Então, aqui nós temos na fonte Times e também no tamanho 13. Então, veja que é um pouco maior do que o tamanho da fonte do TCC, tá? Do fonte do texto do TCC. Bom, observado isso, tá? Novamente, olha, o primeiro parágrafo de cada seção deve, né, estar alinhado com a margem. E os demais devem ter uma indentação ali relacionada a uma indentação de 1,27, como vimos anteriormente, tá? Bom, além disso, né, a gente tem aqui, observem, tá? Antes de cada parágrafo, eu tenho uma indentação de 12 pontos, tá? Então, veja que o espaçamento aqui, antes do título da seção, ele é maior do que o espaçamento após a seção. Por quê, né? Antes do título da seção é 12 pontos. Após, né, está configurado aqui como antes do parágrafo, que é 6 pontos.
tá? Então, observem isso. Aqui, ok, tá? Bom, tem aqui, né, ele está mostrando, tem várias seções, tá? Bom, quantas seções o seu texto pode ter? Não tem um número, regra básica, né? Mas tem que lembrar que todo texto científico ele tem uma introdução, uma fundamentação teórica, uma metodologia, resultados de discussões ou desenvolvimento, se assim você preferir, né? Um texto de discussão e as conclusões, tá? Então esse é o conteúdo mínimo esperado no texto de vocês. Mas vocês podem criar quantas sessões vocês acharem necessários, tá bom? Então não tem um número especificado. E tanto também em relação às subseções. É permitido ter subseções, tá bom? Entretanto, parcimônia. Não crie subseções com texto pequenininho, de um parágrafo, ou então uma subseção de 5, 6 linhas só. Por quê? Né? Vamos observar aqui. As subseções, elas seguem as mesmas regras para as seções em termos de formatação, tá? Deixa eu só corrigir. Com exceção do tamanho da fonte. Então, veja, deve ser negrito, tá? O título das subseções, tá? As subseções, elas, né, então vão estar aqui precedidas de um número, que é seguida pelo número da seção, tá? E ponto, e um número consecutivo aqui referente à subseção. Tá? Observe que antes do título, o espaçamento de 12 pontos e após o título, um espaçamento de 6 pontos. Tá? E o tamanho da subseção, né, as subseções devem estar escritas, tá? Em fonte Times, em negrito, usando tamanho 12. Tá bom? Então, observem que o tamanho da fonte da subseção deve ser 12. Tá? Então, com isso, o que acontece? Você acaba usando, por exemplo, veja, olha, o espaço aqui antes do título da subseção e depois acaba ocupando mais ou menos o espaço que ocupa 3 linhas de texto, o que é ruim, né? Então, se for necessário criar subseções, para facilitar a compreensão pelo leitor, ótimo, mas lembre-se, essas subseções devem ter uma quantidade interessante de texto aí, pelo menos ali uma meia página de texto. Se não, reveja se realmente você quer indicar subseções. Tá? Bom, então o nosso texto ele é composto, né, da primeira parte, que é a parte que a gente fala do título, dos autores, né, a filiação, contato, o abstract, o resumo, tá? Vai ser composto em seguida por seções e as seções podem ter subseções. Uma outra questão também é criar divisões dentro das subseções. É permitido? Bom, é permitido, você pode criar. Entretanto, não é muito recomendado, né? Lembre-se, o seu texto é de 12, 14 páginas, no máximo 20. Demasiadas subseções irão apenas dificultar ali a compreensão dos autores, tá bom? E tomar espaço para uma coisa que é a parte mais interessante, que é o que você fez, né? O objetivo aqui do trabalho de conclusão de curso é contar o que você desenvolveu e como você desenvolveu, tá? E aqui desenvolver não necessariamente é código, tá? Pode ser desenvolver, né, o trabalho em si, né, os estudos ou alguma coisa, o que você propôs como projeto para apreciação do colegiado. Durante o seu texto, além da parte escrita, você também pode acrescentar e deve acrescentar figuras, tá? Então, as figuras podem ser do tamanho que vocês desejarem, desde que elas fiquem legíveis, tá? E também é bom ficar conversando com o orientador para que ele também palpite sobre a figura e valide aquele documento. Usualmente, né, no trabalho de desenvolvimento de curso, nós colocamos como figura o modelo entidade de relacionamento, diagramas de caso de uso, diagramas de classe, diagramas arquiteturais, entre outros diversos diagramas que vocês aprendem nas disciplinas ao decorrer do curso. Tá? Então, muita gente tem dificuldade de expor informações através
de modelos de diagramas, né? Mas você tem que resgatar o conteúdo visto nas matérias. Por exemplo, se você está falando que vai armazenar dados num banco de dados, você sabe construir o modelo entidade de relacionamento. Se você está construindo um software que possui mais de uma camada, você consegue apresentar um diagrama arquitetural para esse software seguindo os modelos da UML. Então, desta forma, exponha esse conhecimento adquirido por meio das figuras e o seu trabalho ficará muito mais interessante. Bom, então depois que você deseja colocar alguma figura, tá? Toda figura ela deve ter uma legenda, cujo formato nós iremos falar daqui a pouco. Bom, não basta simplesmente colocar a figura, você tem que explicar, relacionar a figura com o restante do texto. E para isso, então, você precisa citar a figura. Bom, existem duas formas básicas de citação de figura. Seja escrevendo o texto e colocando entre parênteses figura e o número da figura. Ou então, no meio do texto, colocando na figura, número da figura. Tá? Na figura tal, exponho a arquitetura do sistema, que consiste de 3 camadas, uma camada para a interface gráfica do usuário, e por aí vai. Tá bom? Ou na figura 3, é apresentado o diagrama, entidade, relacionamento para a base de dados que foi criada para este projeto. As entidades, e começo a explicar sobre a figura. É importante explicar a figura, tá bom? Então, depois que fez o texto, tá? Vamos cuidar da formatação. Então, a figura, ela fica centralizada no nosso texto, tá? E ela tem que ter uma legenda. Toda legenda de figura vai ficar abaixo da figura, com a palavra figura em seguida de um número da figura, que deve ser sequencial, começando pelo número 1. Depois do número, o ponto, para separar o número da figura do título da figura, né? da legenda da figura. Então, a legenda da figura, tá? Que aí vocês têm que escrever uma legenda que seja significativa para a imagem, tá? Então, cuidado na hora da escrita da legenda. E qual é o formato? Veja que ela é centralizada em helvética, tá? Fonte helvética, tamanho 10 e em negrito, tá? Então, observe que tem essas características, tá? Bom, isto quando a legenda tiver apenas uma linha. No caso de legenda que ocupe mais de uma linha, ela é diferente. Observe que continua sendo helvética, com tamanho 10 e em negrito. Só que dessa vez, como ela ocupa mais de uma linha, em vez de ser centralizada, ela vai ser justificada, ok? Com um recuo. Observe aqui, ó, à esquerda e à direita existe um recuo em relação à margem. Vamos ver? Um recuo de 0,8. Ok? Entre a margem esquerda e a margem direita. Tá? Então, toda figura deve ter o seu próprio número e deve ter sido citada no texto. E a citação deve ocorrer antes de mostrar a figura, porque você precisa guiar o seu leitor. Olha, então aqui eu vou lendo, estou lendo. Na hora que eu chego aqui, falar figura 1. Então, eu vou e olho para a figura 1. Essa é a forma de leitura de um texto científico. Tá? Vou lendo. Agora eu vou para a figura 2. Então, eu procuro a figura 2 abaixo do texto. Tá? Não use a palavra abaixo, acima. Use o número da figura. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 e etc. Tá bom? E lembrando, tá? Uma linha só, centralizado. Mais de uma linha, vai ter então que ser justificado com recuo de 0,8. E a fonte sempre deve ser de legenda, sempre deve ser helvética, com tamanho 10 e em negrito. Um outro item muito comum também nos trabalhos de conclusão de curso são as tabelas. As tabelas, elas também seguem sua numeração própria,
né? Então, toda tabela tem que estar enumerada e sequencialmente a partir do número 1. Tá? E elas devem possuir legenda, só que, diferentemente da figura, a legenda de uma tabela é acima da tabela. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Então, aqui vai sempre começar a legenda com a palavra tabela, em português, tá? E o número 1, seguida do ponto, que é o separador do número, do título da tabela. E, em seguida, o título da tabela. Tá? Seguindo o formato da legenda também, em fonte helvética, tamanho 10 e em negrito. Tá? Então, tem esse cuidado. E observe aqui, o espaçamento antes da legenda é de 6 pontos. E o espaçamento depois da legenda também é de 6 pontos. Então, treine o seu olhar para verificar esses itens. Bom, e a tabela? Como é que é a tabela? Bom, a tabela é uma tabela simples, tá bom? As linhas possuem linhas simples, tá? De traçado, tá? A borda, então é uma borda simples, tá? E todas as colunas, não, é importante colocar nas colunas um nome para aquela coluna, tá bom? O texto dentro da tabela, ele é menor do que o texto aqui da fonte usada no texto em si. Tá? Então, o texto da tabela ele é menor do que o texto das seções. E tomem os seus cuidados, que vocês devem estar se lembrando lá da estatística, né? Usar a quantidade de casas decimais relevantes após a indicação das casas decimais, né? No caso, nós estamos em formato brasileiro, use a vírgula ao invés do ponto para indicação das casas decimais, tá? E construa tabelas que mostrem mais facilmente os dados ao leitor, né? Então, converse bastante com o seu orientador, tá? E, igualmente igual às figuras, então, as tabelas devem ser citadas no texto antes da sua apresentação, como é o caso aqui, olha, veja a tabela 1, e então eu direciono o olhar, tá? E não basta simplesmente, olha, os dados estão na tabela 1, ponto. E aí a pessoa vai lá e olha os dados. Quais são as informações relevantes que o leitor tem que observar nessa tabela? Então, você tem que escrever no seu texto, tá? Então, observe essa clareza, tá? Bom, além disso, né, você pode usar centralizados, por exemplo, para os nomes das colunas, né? Justificados à esquerda, aqui para os textos das linhas, né? Ou centralizado para quando a gente está trabalhando com números, que é uma coisa mais padronizada. Em relação ao texto do artigo, tá? Observe que ele é sempre justificado à esquerda e à direita. Então, tome cuidado com isso. A tabela nos dá maior liberdade, né? Mas de tal forma que também apresente visualmente uma forma mais fácil do nosso leitor compreender a informação. Um outro ponto importante sobre as imagens, e as imagens principalmente, é que aqui no texto se fala que as imagens devem estar em preto e branco ou escalas de cinza. Tá? Bom, como nossos TCCs estão sendo desenvolvidos para estar disponíveis na internet, logo vai ser utilizado um monitor colorido para sua leitura, não é necessário que as figuras sejam preto e branco ou escala de cinza. Então, você pode colocar tranquilamente no seu texto figuras coloridas. Isso até mais interessante, né? Porque algumas vezes as cores, a escolha das cores são importantes para se mostrar alguma informação que você deseja. Bom, um outro ponto também que os alunos sempre vivem com dúvidas é, mas como eu mostro o código? Né? Porque aqui não se fala em código. Bom, primeiro ponto, né? Se eu for precisar exibir um código no TCC, tem que ser um código relevante. Então, né? E também não todo o código que você produzir. Você vai mostrar parte do código que é relevante para o assunto que você quer tratar no texto. Então, vou te dar um exemplo. Um sistema básico de login. Precisa exibir o código? Não. Se você fez ele conforme você aprendeu na disciplina, não precisa.
tá bom? Agora, se você quer mostrar algo que seja pertinente, por exemplo, a relação com uma nova tecnologia, com a tecnologia que você teve que aprender para a realização do seu trabalho, aí sim fica um pouco mais interessante. E aí você pode colocar isso dentro de um quadro, tá? E em vez de colocar figura 1, tabela, né? Eu nomeio como quadro. Quadro 1, quadro 2, quadro 3. Código, trecho de código para, seria a legenda. Então, trecho de código para tal, 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 tal. Tá? Isso faz com que, e mostre ali dentro, né, desse quadro, o trecho de código que é pertinente para a discussão. Bom, tem alguns TCCs que mostram como exibir código, né? E eu acho que é legal você dar uma olhada. Então, pode mostrar o código no TCC, no artigo? Pode. Né? Você pode articular sim o código. Entretanto, tem que colocar a parte que vai ser interessante, a parte que é diferente, que mostra a articulação com a tecnologia, que mostra alguma solução diferenciada, tá? Então pode ser colocado código, pode ser colocado algoritmos em pseudocódigo, etc. Tá bom? Fica à vontade e à liberdade de vocês escolherem o que colocar. Em caso de dúvida, converse sempre com o orientador, tá? Bom, ou comigo também durante a matéria. Aí eu posso indicar melhor para vocês. A parte final do artigo deve apresentar as referências, né? Que são os textos a qual vocês se embasaram para a construção deste trabalho de conclusão de curso. Bom, os textos usualmente esperados são os textos que vocês aprenderam, leram durante as disciplinas, mas algum texto que é pertinente ao tópico que você abordou e você teve que ler para realizar o seu trabalho. Bom, então, não se limite a somente colocar páginas de internet, páginas de blog ou páginas de tutorial. As referências aqui têm o propósito de mostrar aonde você está retirando o seu conhecimento teórico, aonde você está se embasando, tá bom? Então vamos lá. O último item é a seção referências, tá? Deve ser colocado em português, referências, tá bom? E observe que o formato da palavra referência é como se fosse o título de uma seção. Entretanto, não é numerado. Veja a diferença. Aqui, se for, né, se a gente considerar o último item, que são conclusões, tá? Tem o 7 ponto conclusões. Referências, que vai vir então os textos a qual você usou-se de suporte, né? Não vai vir numerado, mas vai estar no formato, usando fonte Times, tamanho da fonte 13, em negrito, com espaçamento 12 antes do texto, tá? E 6 depois do título referências, da palavra referências. Bom? Então, observe que, embora seja parecido, ele não é numerado. Além disso, também existe o formato das referências. Observe que este não é o formato ABNT, porque a SBC usa o formato do Chicago, tá bom? Mas é obrigatório usar o formato de Chicago? Não. Pelo contrário, é melhor você usar o formato ABNT, que foi o formato que vocês aprenderam nas disciplinas de comunicação e expressão e metodologia de pesquisa científica. Então, cada um aqui dos itens, né, vai ser uma referência e eles vão ser ordenados em ordem alfabética. Tá? Bom, e então você vai colocar aqui os seus itens, as leituras, né, as referências. Então, todos os textos utilizados e citados durante o texto devem estar aqui nas referências, em ordem alfabética. Tá? Bom, seguindo o formato ABNT. E observe que, além de conseguir o formato ABNT, tem uma características aqui, ó. Entre um item e outro, o espaçamento é de 6 pontos. Enquanto que uma linha e outra da mesma referência é um espaçamento simples. Tá? Bom, e vocês devem estar observando agora, né, também que existe um recuo aqui para a segunda
e demais linhas das referências. Então, a primeira linha fica alinhada à margem e as demais linhas aqui ficam alinhadas, ficam com um recuo de 0,5. Tá? Isso faz com que facilite a buscar qual é a referência quando o leitor estiver lendo. Então, encontrou um determinado nome, ele vai vir aqui nas referências, ele quer saber qual é o texto, ele procura aqui e então vai ficar mais fácil para ele encontrar o texto. Tá? Então, esses cuidados vocês devem tomar ao colocar os itens das suas referências. Muita gente fica muito confuso ao tentar escrever num formato e prefere escrever de forma livre e depois adequar o escrito ao formato. Bom, isso é um pouco trabalhoso na minha opinião. Por quê? Por exemplo, palavras em inglês devem estar em itálico, destacadas em itálico. Né? Você pode usar negritos para destacar determinados pontos do seu texto. Na hora de você modificar a formatação, você pode cometer o erro de apagar essa informação da palavra estrangeira está em itálico ou a parte que você queria destacar usando negrito. Tá bom? Então, às vezes é mais fácil você pegar este documento e ir escrevendo nele. E à medida que vai fazendo o texto, vai modificando e reescrevendo o texto. Mas já no formato que está definido. Então, é por isso que a gente entrega o arquivo do anexo 1 em formato editável. Aos que preferem também, tem a opção para fazer por LaTeX, que também é uma outra forma, outra ferramenta para escrever textos científicos, né, que já tem a formatação pronta ali, tá bom? E então, aí vai a dica, né? Cuide já de atender às normas do formato. Então, essa revisão que nós fizemos agora é pertinente porque se vocês deixarem para o final, vocês vão gastar várias horas para fazer, tá bom? Então, à medida que você vai adicionando, melhor o que? Ajuste o texto e à medida que vocês forem adicionando novos parágrafos, já vão colocando, né, no formato adequado. Colocou uma figura? Já coloca lá a figura, a sua legenda, o número da figura, uma legenda já adequada no formato esperado. Tá? E com isso vocês vão ver que o processo final de revisão final vai ficar bem menos custoso. Então, dá trabalho fazer essas modificações? Atender ao formato? Dá. Entretanto, deixar para o final dá muito mais trabalho. Tá? Então, no final, o que a gente vai se preocupar? Fazer uma boa apresentação. Tá? Então, desde já, vamos cuidar do nosso artigo à medida que nós vamos escrevendo.